Peãozada, pauta quente na obra hoje, Murilão. Faz tempo que ele não aparece, porque toda vez que ele aparece é por conta de alguma bobeira que ele falou. Lá no começo era por conta dele estar precisando de dinheiro, e depois começou a rolar quando eles se solidarizaram com ele, Murilo, deram ali dinheiro pra ele, eu lembro que a Deolane chegou a dar uma grana pra ele, aí depois ele só aparecia, mano, quando ele tava metido em polêmica. Rolou até aquele papo de que ele tinha gastado dinheiro com garoto de programa, você lembra disso? O Beisolão, né? Rolou com o dinheiro da Deolane, né? Aí até a Deolane também se pronunciou, eu fiz minha parte, se ele quiser gastar o dinheiro como ele quiser, ele gasta. E aí ele veio, falou que não tinha feito isso. E aí, enfim, Marcelo, foi a época que ele viralizou bastante, né? Começou a ser comentado de novo. Aí foi quando a Nenê, né, da Grande Família, eu não sei o nome da atriz, é o nome do personagem dela. Eu lembro que até a Beisola a Martina lá, né, do Privacy também ajudou ele, né? Teve essa parada, mas acho que a Nenê mesmo, da Grande Família, né, a mulher do velho lá, ela construiu uma casa pra ele no Retiro dos Artistas, Marcelo. Aí foi quando ele deu uma sossegada. Assim, a última notícia que a gente teve dele até então é que ele foi pro Retiro dos Artistas. O Retiro dos Artistas é uma espécie de asilo, entre aspas, né, Murilo? A gente pode colocar assim, onde fica lá os de artistas lá, ficam lá descansando. Cara, eu acho que foi o melhor pra ele, porque o cara tava num lugar que ele não conseguia pagar o aluguel, né, Murilo? Tava numa pindaíba do caramba, mano. Então, assim, a galera do Projac, né, a galera da Globo, amigos ali, ajudaram ele muito, cara. Ajudaram muito. Só que toda vez que ele aparece, Murilo, é a mesma aura que ele carrega, que é a de ingrato. Essa é uma palavra que a gente pode dizer pro Marcos Oliveira, é ingrato, não é? Tem um ditado, né, Marcelo? Nunca ajude um lascado sem saber o porquê que ele tá lá, porquê que ele ficou lascado, né? Quase isso o ditado, né? Mais ou menos isso. Sou meio chapolin esse ditado. Cara, e realmente, mano, você ajuda o cara e o cara parece reclamando depois. Se ele fizer uma vaquinha de Pix, mano, eu não dou R$1 meu pra ele, mano. Eu prefiro doar pra qualquer outra coisa, mas pra ele não, mano. O cara é muito ingrato, Marcelo. Cara, e ele voltou a ser comentado novamente, Peãozado, porque é o seguinte, ó, olha aí, a notícia de hoje, tá, dia 26. Ator Marcos Oliveira reclama de falta de sexo no Retiro dos Artistas. É isso mesmo que vocês estão escutando. Esse cara, Murilo, pra mim, ele é um sem vergonha, mano. Ele é um sem vergonha. Cara, meio taradão, parece, porque, cara, vocês lembram a parada, aqueles áudios dele, Murilo? Dele falando que rolou aquele papo de garoto de programa e tal. Você lembra as putarias dele falando, mano? Nojento pra caramba, pô. E aí, ó, fizeram uma entrevista com ele, que tá aqui, inclusive, cara. A gente vai ver aqui, Murilo. Foi postado na Veja, se eu não me engano, a Veja foi lá, fez a entrevista. Entrevistou 3 pessoas, Marcelo. Uma senhora, o Beisola e um outro cara. Cara, a senhora falou que pra ela é um paraíso. A melhor coisa que aconteceu pra ela na idade dela foi o Retiro dos Artistas. Ela só elogiou. Aí entrou o Beisola falando, que a gente vai ver aqui, e entrou outro cara. Esse outro cara, o Beisola é cheio de vitimismo, mano. Aí esse outro cara, mano, ele falou, cara, eu fui um canalha mesmo, as minhas decisões me trouxeram até aqui, sem vitimismo, tá ligado? Mas ele não desceu o pau no Retiro dos Artistas. Até porque tá lá, porque se não fosse o Retiro dos Artistas, ia estar na onde, mano? Às vezes ia estar debaixo da ponte, se marcar, né? O Retiro dos Artistas, mano, é uma casinha, tudo organizadinho, entendeu? Não é um quarto que fica um monte de gente. E aí teve o Beisola, né, mano? Aí a gente vai ver o Beisola aqui agora. E aí fiz a Grande Família, que foram quase 14 anos, foram quase 500 programas. Foram 13 anos de programa. E aí, caí fora. Conhecendo ele hoje um pouco, Murilo, por conta desses tipos de falas dele, eu fico imaginando, cara, o tanto de dinheiro que ele não deve ter gastado, porque na época da Grande Família, 14 anos da Grande Família, sendo um dos principais, ele deve ter ganhado muita grana. Eu fico imaginando com tanto de gandaia que ele não gastou, Murilo. Demais, Marcelo. Tem pessoas que se tiver dinheiro na mão, torra tudo, né, cara? Os caras, não sei, Marcelo, se os caras pensam que o dinheiro vai continuar pingando pra sempre, ou os caras não pensam em nada, mano. Cara, é muito dinheiro, Marcelo. Você fica se perguntando onde o cara enfiou esse dinheiro todo, porque o cara nem patrimônio ele tinha, Marcelo. Às vezes, que nem aquele ator lá também que foi despejado da casa e tal, enfiou o dinheiro que ele ganhou também na bunda, mas ele tinha uma casa de 16 milhões, né? Só que aí tinha um monte de dívida também, né? E o Beisola nem isso. Aí fiz outras coisas, minisséries lá, tudo e tal. E aí pronto. Acabou minha relação com TV Globo. Fiquei doente, tô de colostomia, mas ainda tenho capacidade para trabalhar. Já fiz um audiobook do Sesc, já fiz várias coisas por aí. E estou fazendo uma peça que eu vou estrear agora dia 20, 27, dia 5 e dia 12. As Loucas de Copacabana, do Gugu Limecha. Que é uma comédia bem rasgada, bem lá, para sobreviver e vamos embora. Essa é a minha realidade. Eu fui roubado
Aí entrei com a delegacia, fiz a ocorrência, o BO, de uma pessoa que me assaltou. Aí a gente foi para a promotoria e aí a promotoria achou melhor não dar continuidade, porque senão ela estaria correndo risco de vida. E a minha advogada tem uma filha de 8 anos. Ela falou assim, eu não vou correr o risco. E aí ela parou. E como o Brasil... Esse papo do roubo, Murilo, foi na época, se eu não me engano, na época que rolou aquelas conversas dele tá com um garoto de programa, não é? Que eu lembro que ele veio com esses papos depois, né? Que tinha sido roubado também. Teve. Ou foi de novo, né? Esses caras enfiam o dinheiro na bunda e depois fala que foi roubado. Às vezes o cara se envolve, Murilo, que ele é meio safadão, se envolve aí com uns novinhos aí, entendeu? Pra poder fazer o tchaca-tchaca ali e aí se fode, mano. Que daí esses caras quer dinheiro, entendeu? O papo. A minha advogada falou que não ia ficar no caso porque ela tinha uma filha e ela tinha medo. Então beleza, mas o caso é meu, não é dela. E eu não vou arrumar outro advogado? Eu arrumo outro então, caralho, que não tem medo. Não dá pra aqui, loucura mesmo, estranho. Por essa deformação moral e jurídica, é melhor não mexer. E fora isso, eu tô com uma dívida de mais de 500 mil reais nos bancos, porque o cara que me assaltou tirou minha foto, entrou e pegou o empréstimo meu consignado do INSS, pegou no Bradesco e pegou no Itaú. Viver aqui é ótimo. Nossa senhora. Só que tem que se adaptar, Olha lá, entendeu? Porque aqui não tem uma conduta geral para conviver, entendeu? Aí você vai e aguenta, entendeu? E aí, assim, na hora do almoço, é uma refeição que eles falam pra caralho, gritam, entendeu? Que a relação deles é gritar. É uma coisa meio... Eu falo assim, você pode sair da favela, mas a favela nunca sai de você. O comportamento é muito mal educado. Então eu fico quieto, vou lá, aguento numa boa, entendeu? Mas aqui, depois dos 70, 80 anos, não tem mais respeito. Então, foda-se, deixa o pessoal falar. E eles não têm o hábito de um na casa do outro. Então eles preferem, na hora da refeição, entendeu? Eles, na hora da refeição, eles fazem comentário. E só fala sobre o passado. E aí, bicho, eu não tô no passado. Mas é o que tem pra fazer, né? É o que tem pra fazer, relembrar o saudosismo, né? Relembrar os tempos de glória, né? É que o Beisola real, mano, é que ele tá aí no retiro aí por necessidade, entendeu? Mas ele é um cara que... Ele não quer tá aí. Você vê o jeito que ele fala ali até, parece que ele tá num lugar ruim, né? Tá chamando a galera, os outros artistas de favelado, Marcelo. Ah, você sai da favela, mas a favela não sai de você. Zero apreço, né? Zero respeito, zero apreço pelo lugar que ele tá, né? Querendo ou não. É onde ele tá morando agora. Conheça de lutar pela minha vivência hoje. Eu quero conseguir minhas coisas hoje. Eu tenho capacidade ainda de falar, de pensar, de interpretar, entendeu? E eles não estão aqui só para comer, beber e falar do passado. Aí, ó, tá vendo, Murilo? Tipo, os outros artistas que estão lá estão realmente num retiro, Murilo. Estamos aqui para viver o resto da nossa vida, entendeu? Um lugar mais sossegado, ter alguém aqui cuidando da gente, porque muitas vezes a própria família não consegue cuidar. Já o Beisola não, né? Ele tá ali como se fosse uma hospedagem temporária, porque não tem outro lugar para ir e ele quer sair. Assim, eu nem digo assim que ele tá errado, entendeu? Se ele acredita nesse potencial dele ainda de ainda trabalhar, de conseguir ainda ganhar dinheiro, eu acho que ele tem que ir pra cima mesmo. Só que o problema é quando você começa a querer meio que cuspir no prato que comeu, tá ligado, mano? A reclamar de onde você tá, sabe? Eu acho que esse papo dele aí, meio de essa percepção que a galera tem dele de ingrato, eu acho que isso acaba até fechando porta pra ele mesmo, já que ele quer fazer outras coisas, né? E ficam discutindo ideias do passado, e eu quero discutir ideias do futuro. Sei. Então, eu não quero receber visitas. Entendeu? Visitas são para poucas pessoas. Porque aqui é muita intimidade, entendeu? Eu fico às vezes de fralda, de cueca para as senhoras que estão aqui. Oxi. Entendeu? Loucura, então mano. a sua privacidade se perde. Já vão pegar em você em atos libidinosos que elas não vão gostar. Como assim? Não entendi. Ele falou que ele fica de cueca ali, de fralda e... Pra senhoras, eu não entendi, tipo, como assim ele tá ficando de fralda pra senhoras? Ah, certo, pra senhoras que cuida dele, né? E aí vai pegar em atos libidinosos. Que porra é essa que ele tá falando, mano? Eu fico às vezes de fralda, de cueca para as senhoras que estão aqui. Que senhoras? Outras artistas que estão aí ou quem tá cuidando dele, sei lá? Então a sua privacidade se perde. Já vão pegar em você em atos libidinosos que elas não vão gostar. Nossa, que estranho, que papo estranho, mano. E a gente, que é velho, a sexualidade existe. No inconsciente, à noite, você tem desejos, entendeu? Sexual noturno.
E Ixi. isso não se toca no assunto, porque velho é para não sentir mais prazer. Ih, Murilo, tá resumindo, ele tá com o cu dando bote. Nessa idade, ele quer sair dali, ele quer fazer o dinheiro dele, poder trabalhar, mas ele tá pensando ainda no tchaca-tchaca, Marcelo. Aí você fala, cara, mano, tem tantas coisas, prioridades, o cara pensando nisso, velho. Tá com o cu dando bote. Essa que é a palavra. Para não ter mais relação. E isso não se toca no assunto, porque velho é para não sentir mais prazer, para não ter mais relação, entendeu? Aí fica aquela coisa, não quero que seja vou fazer um sexo circo de Soleil, entendeu? Que sobe, desce. Não, mas é uma troca de carinho, uma troca de alguma carente. coisa, e aqui não pode ter isso. Ué, mano, é porque você tá aí... Pô, você tá num asilo, velho. Você não tá no bordel, caralho. Você vai ter que sair daí então, pô. Convivência, não se visitam e falta uma certa convivência. Eu não gostaria, mas assim, em vez de você ficar falando alto no restaurante, vai na casa do seu coleguinha que você gosta e vai bater um papo com ele. Seria muito mais saudável e mais produtivo do que você pegar um espaço coletivo e transformar numa coisa particular. Não gosto dessa história de pena. Eu tenho a capacidade para produzir, sabe? Eu sei que eu tenho uma colostomia, uma hérnia, estou batalhando para ser operado, mas eu tenho condições. Eu vou fazer uma peça que eu vou fazer 2 cenas, mas eu tenho capacidade para isso. Entendeu? Eu quero produzir, trabalhar, não sou uma pessoa inútil. Se você fica aqui, você fica meio com cara de... Meu mundo está acabando, tenho que chegar ao fim, entendeu? É um horror. Não gosto de chegar ao fim. O fim é dele, é ele que pertence a ele, entendeu? Agora, enquanto eu estiver vivo, respirando e pensando, ninguém vai me dominar. Caramba, mano. Que coisa de maluco, cara. Ué, ele quer trabalhar, quer produzir, mas tem hora que a gente tem que entender um pouco, né, das nossas limitações, né? E você vê que ele tá ali, apesar de estar lúcido, Murilo, ele tá com muitas limitações ali, físicas até. E isso não torna ele um inútil, só que ele tem que entender o local que ele tá. Ele tá num asilo, praticamente, né? O Retiro dos Artistas é um asilo, né? É um lugar onde a pessoa vai lá pra descansar, aposentado, final de vida. É isso. Eu entendo que ele não quer isso. Só que é o que tá tendo, cara. Se não for isso, você vai pra onde? Você entendeu? Retiro dos Artistas, Marcelo, é dar um final digno aos artistas que tanto fizeram pela cultura brasileira, né? Ou era isso, ou ele ia estar na rua hoje. Ele poderia escolher. Então, assim, se ele for trabalhar agora, e conseguir ganhar o dinheiro dele, aí ele que sai daí, então, e vai viver a vida dele o que ele quiser, em outro lugar, né? Mas por enquanto ele não tá podendo, né? E aí até o Retiro dos Artistas publicou uma nota oficial aqui, Murilo, falando o seguinte, o Retiro dos Artistas, instituição centenária que há mais de 100 anos acolhe profissionais da arte, tem como missão oferecer dignidade, respeito e qualidade de vida aos seus residentes. Sobre as recentes declarações do residente Marcos Oliveira, entendemos que foram infelizes e não refletem a realidade da maioria dos nossos residentes. Porque o jeito que ele falou aqui parece que todo mundo ali, todos os artistas ali, é um bando de baderneiro, é isso que parece. Ainda assim, é importante reconhecer que nem toda pessoa que precisa de ajuda se sente confortável em estar em uma posição de vulnerabilidade, que é o caso do Marcos, né? Precisar, aceitar e querer estar nessa condição são coisas diferentes e isso também exige compreensão. Reconhecemos a importância da imprensa, mas não podemos ignorar o crescente sensacionalismo que muitas vezes prioriza engajamento em detrimento da irresponsabilidade, distorcendo contextos e prejudicando trabalhos sérios como o nosso. Deu um puxãozinho de orelha ali, falando que foi infeliz as falas dele, né? Caramba, pro próprio Retiro dos Artistas vir se manifestar, hein, mano? Que coisa de maluco mesmo. Tá aí, né? Beisolão, então, novamente, Murilo. O cu dando bote. Tá com o cu dando bote. Beisolão, tá com o cu dando bote. Pra variar, né? Fechou? Fechou.